Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 8º ano de matemática, texto 14 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a entrevista, que pode se apresentar de forma oral ou escrita e possui uma finalidade em si mesmo, a informação. Trata-se da interação entre os interlocutores, representados na pessoa do entrevistador e do entrevistado, cujo objetivo é relatar suas experiências e conhecimentos acerca de um determinado assunto, de acordo com os questionamentos previamente elaborados. Observe os códigos alfanuméricos, as habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessas sequências didáticas são EF08 MA12 e EF08 MA13, e o descritor é o D29. As habilidades se referem à identificação da natureza da variação de duas grandezas diretamente e inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio da sentença algébrica e representada no plano cartesiano, e a resolução e elaboração de problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. O descritor se refere à resolução de problema que envolve variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamento sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante o momento, os alunos responderem às questões 1, 2, 3 e 4, observem quais deles expressam suas opiniões espontaneamente e incentive aqueles que não fizerem. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizam para explanar as respostas. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 5. Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, dentre outras. Professoras e professores, se desejarem, incentive os alunos a realizarem uma leitura coletiva de um trecho do texto. Explique-lhes a importância de perceber o ritmo da leitura dos colegas para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Finalize a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 6. Professoras e professores, as respostas dadas pelos alunos durante a resolução das questões propostas nessa atividade possibilitará que vocês observem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o texto. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático.
momento do Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Explorar Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 é Explorar Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a acompanhar a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicarem o conteúdo abordado. Após realizar a explicação do conteúdo através da questão sugerida, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de resolução para as questões 1 e 2 é individual. As hipóteses de respostas escritas durante esse momento possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão os alunos obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realize as intervenções que julgarem necessárias e utilize um quadro para demonstrar o passo a passo da resolução das questões. Como a proposta para a realização das questões 3, 4 e 5 também é individual, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções que julgarem necessárias. Durante o momento da correção no quadro, solicite que os alunos compartilhem as estratégias que utilizaram para chegarem às respostas. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 é Explorar Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente folhas de papel sulfite, possibilitando assim a produção pelos alunos de mapas mentais que possibilitarão um resumo das informações sobre o conteúdo estudado. Mapa mental é uma técnica de estudo criada no final da década de 1960 por Tony Buzan, um consultor inglês, com um diagrama. O mapa mental parte do centro de uma página em branco, onde está o tema central, e dele surgem representações de ideias, sejam através de imagens, símbolos ou palavras. Todas essas ramificações são relacionadas ao assunto principal, localizado no meio da página. Dessa forma, se criam resumos com símbolos e frases de efeito, facilitando as associações entre as informações destacadas sobre o assunto abordado. Durante a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, que será feita por um aluno convidado, aproveitem para observar o nível de influência leitora dele. Prossiga na atividade, seguindo sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de resolução para as questões 1 e 2 é coletiva. Observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não fizerem. As hipóteses de respostas citadas durante esse momento possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão os alunos obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realize as intervenções que julgarem necessárias e utilize um quadro para demonstrar o passo a passo da resolução das questões. Como a proposta para a realização da questão 3 é individual, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções que julgarem necessárias. Para a formação de duplas sugeridas para a resolução das questões 4 e 5, se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, fiquem atentos à observação que traz a sugestão de link para consulta, pois nele vocês poderão obter mais informações sobre o mapa mental. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 é Explorar Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para uma revisão é importante para que os alunos possam relembrar
as principais informações, os conhecimentos que foram consolidados e esclarecer eventuais dúvidas sobre o conteúdo que foi estudado. No momento da leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, façam paradas quando julgarem oportuno para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. A proposta de resolução para as questões 1 e 2 é coletiva. Observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. As hipóteses de resposta citadas durante esse momento possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão os alunos obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realize as intervenções que julgarem necessárias e utilize um quadro para demonstrar o passo a passo da resolução das questões. Finalize a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. A proposta para uma revisão é importante para que os alunos possam relembrar as principais informações, os conhecimentos que foram consolidados e esclarecer eventuais dúvidas sobre o conteúdo que foi estudado. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Como a proposta de resolução para as questões 1 e 2 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. Promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Como a proposta para a realização das questões 3 e 4 é individual, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldade durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio, provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Realizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta de atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade com lúdica, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora forneceram elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas na sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 14. Até o próximo vídeo.